Gravar na nuvem, tá aqui. A gente vai começar pela questão 2 da prova de 2019, que tem o seguinte texto. Em 1929, arqueólogo alemão Jules Jordan desenterrou uma vasta biblioteca de tábuas de argila com um tipo de escrita conhecido como cuneiforme, com 5 anos de idade, mais antigas que exemplares semelhantes encontrados na China, Egito e na América. Pessoal, vocês lembram o que é escrita cuneiforme? Já começa por aí. Vocês lembram o que é escrita cuneiforme? Sim, beleza. Que era escrita então em forma de cunha, né? Que era cunhada nas placas de argila. As tábuas estavam em Uruk, cidade mesopotâmica, uma das primeiras do mundo, às margens do rio Eufrates, onde hoje fica o Iraque. As tábuas não haviam sido usadas para escrever poesia ou enviar mensagens em lugares remotos. Foram empregadas para fazer contas e também elaborar os primeiros contratos. Esse texto faz referência a um período muito conhecido da história da humanidade, no qual surgiram os primeiros registros escritos. A cenário alternativa aqui, corretamente, descreve o contexto em que surgiu a escrita na Mesopotâmia. Então, pessoal, qual que é o contexto de surgimento da escrita na Mesopotâmia? Temos aí 5 opções. A primeira falando sobre comunicação com os deuses. A segunda falando sobre um sistema educacional universal. A terceira falando sobre mensagens, cartas e ofícios entre governantes. A quarta falando sobre literatura e poesia. E a quinta falando sobre o desenvolvimento do comércio. Qual dessas alternativas aí está correta? O Gabriel mandou aí na letra C. Melissa mandou na letra E. Rick tá aí. A Nath acabou de chegar. Nath, a gente está na questão 2, certo? Falando sobre o surgimento da escrita na Mesopotâmia e perguntando com qual o contexto em que a escrita surge, né? Primeira alternativa A falando de comunicação com os deuses, B falando sobre educação universal, C falando sobre mensagens, cartas e ofícios entre governantes, D sobre uma literatura, poesia, e E falando sobre registros contábeis, comércio e contratos. O Gabriel já marcou a C, a Melissa marcou a E. Eu vou ficar no aguardo, então, de uma opinião sua. Bora lá. E seja bem-vindo. Chegou. A gente foi na C também. Seguinte, pessoal, a C, ela está falando das cidades mesopotâmicas separadas por longas distâncias, percorridas a pé por mensageiros que levavam cartas de ofícios trocadas entre os governantes. Tem algumas coisas aí que não conferem, que são pequenos detalhes que vão se somando e construindo uma resposta errada. Primeiro é que elas eram separadas por longas distâncias, elas não eram, certo? Obviamente, haviam cidades em pontas diferentes da Mesopotâmia, mas todas elas se concentravam às margens dos rios Tigre e Eufrates, o que fazia com que percorrê-las a pé não fosse a melhor decisão. A melhor decisão era você simplesmente pegar um barco e seguir o fluxo do rio. Então, quando ele fala dos mensageiros que percorriam a pé, na verdade, esses mensageiros davam prioridade ao transporte fluvial. E essas cartas de ofícios trocados entre os governantes de fato existiram, só que o principal registro, como o texto pontua, era na verdade comercial. Ele pontuou ali, né? As tábuas não haviam sido usadas para escrever poesia ou enviar mensagens a lugares remotos. Então a C está em desacordo com o texto, porque ela fala justamente de mensagens a lugares remotos.
foram empregadas para fazer contas e também para elaborar os primeiros contratos. Pelo texto mesmo, a gente teria que ficar com a E. O desenvolvimento do comércio levou à criação da escrita, utilizada inicialmente para realizar registros contábeis, as contas, e firmar contratos, certo? Fica entendido por que é a E e não a C? Então, essa finalidade da C, esse contato, ele vai existir sim, mas a finalidade principal, a finalidade primeira, foi justamente para fazer as contas, foi para esses registros contábeis. Descendo aqui, então. Tem aqui agora a questão 9, né? Com essa imagem horrível. Dá para entender nada dela. Vamos ver se a gente... Ah, não. Para a imagem 9 com essa imagem horrível. Então, a frase e o mapa, todos os caminhos levam a Roma. A frase e o mapa fazem referência a uma característica marcante do Império Romano. Tudo entre 30 a.C. e 476 depois de Cristo. E pede para a gente assinalar a alternativa que apresenta essa característica. Então, todos os caminhos levam a Roma. A gente tem um mapa aí também, pelo que dá a entender para a gente, é um mapa do Império Romano, certo? Então, a letra A fala da extensão territorial impedindo as ligações entre capital e periferia. A letra B fala que o Império Romano fundou colônias nos 5 continentes. A letra C fala que todos os diferentes pontos estavam ligados à capital. A letra D fala que a desintegração do Império Romano leva à construção de estradas. A letra E fala que o catolicismo financia a construção dessas estradas. Qual dessas alternativas aí está correta? Uma na C. Então, o Gabriel foi na C. Melissa na C também. Esperar a Nath. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Então, mesmo sem a manifestação da Nath no momento, a alternativa correta é a letra C, sim. Diferentes pontos do Império Romano estão ligados à capital, à cidade de Roma, entre si, por milhares de quilômetros de estradas pavimentadas por onde circulavam principalmente mercadorias do Império. A letra A não faz sentido, ela não está em acordo com o texto nem com a imagem. A letra B fala em colônias nos 5 continentes, não faz sentido também, Roma não chegou aos 5 continentes.
A letra D fala que a desintegração do Império Romano leva à construção de estradas, é o contrário, a desintegração leva à destruição das estradas. E a letra A fala da influência do catolicismo na formação do Império Romano. Isso está errado. Por que que está errado? O catolicismo foi influente no Império Romano? Foi. Só que não para a formação do Império. Na verdade, depois que o Império se forma, o catolicismo ele permanece sendo perseguido por muito tempo. Então ele é importante para o Império Romano, mas não na formação. Ele vai se tornar muito importante para depois do século III. Ok? Então essa questão nós ficamos com a letra C. Beleza? Alguma dúvida dela? Show, então vamos para questões 10 e 11. A 10 fala do Tratado da União Europeia, que ele estabelece que qualquer país europeu pode se candidatar para entrar no bloco. Só que um país só pode entrar na União Europeia se ele cumprir alguns critérios de adesão. Em um país que se candidate a membro desse bloco econômico, ele deve necessariamente. Essa é uma questão que ela vai mais no bom senso, certo? Na hora de responder. Vou dar um tempinho para vocês pensarem nessa questão 10, ok? E daí a gente já vê. Uma dica para ir fazendo essa questão, vocês irem procurando os erros nelas. A gente tem aí, acho que a Nath marcou a E, né, Nath? E vou esperar agora a Melissa e o Gabriel um pouco. Mas é isso que eu comentei. Tentem procurar os erros, aquilo que não parece fazer sentido. Ok? Bem-vindo aí. A Rússia fica na Europa, né? Ela fica uma porção na Europa, uma porção na Ásia. A Rússia é parte da Eurásia. Pouco sumido está, mas de volta está. Então, outra na E ali. Quem desenhou essa linha verde maravilhosa? Deixa eu ver aqui. Foi o Gabriel. Obrigado, Gabriel. Na E também. Como é que vocês chegaram na E, Gabriel e Nath? Pelo bom senso, talvez, para que fazia mais sentido. Tá justo, justíssimo. A letra A fala que ser republicano, possuir economia de mercado, submetida a controles constantes por parte do FMI. Não faz sentido, certo? A União Europeia submeteu ao FMI. A letra B fala sobre delegar questões de segurança nacional à Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Primeiro que a OTAN não é europeia, né? A OTAN, ela é uma organização, na verdade, que tem mais a ver com os Estados Unidos. Nenhum país europeu, em juízo perfeito, jamais atribuiria a segurança nacional, a sua própria soberania, ao controle norte-americano. A letra C, a hora que falou possuir regime monarquista de governo, vocês já cortam. A letra D fala de estar situado na Europa Ocidental. A gente tem países na Europa
Oriental, que são parte da União Europeia, e a Câmara de Deputados e o Senado não são substituídos pelo Parlamento Europeu. Os países têm suas instituições separadas. Então a gente queria cair, que é ter instituições estáveis que garantam democracia, Estado de Direito e respeito aos direitos humanos, certo? Já a 11, ela vai vir o seguinte: ao longo de sua existência, né, a União Europeia vai aceitando a entrada de novos países no bloco. E existem alguns países candidatos, dentre eles a Turquia. Porém, esse país, a Turquia, encontra dificuldades para ser aceito na União Europeia. Dentre os fatores que dificultam a aceitação da Turquia como membro do bloco, podemos corretamente destacar o fato desse país. Aí eu vou dar a resposta para vocês, ok? A questão 11, a resposta correta é a letra A. Dominar militarmente parte do território do Chipre, país membro da União Europeia. Por quê? Porque a Turquia estava, nesse momento da história, estava em 2019, quando foi aplicada essa prova, ocupando militarmente o Chipre, com o discurso de que o Chipre deveria ser parte da Turquia, desrespeitando decisões tanto da ONU quanto da União Europeia. Então, essa dificuldade de acessão da Turquia como membro do bloco via justamente disso, dessa falta de vontade em respeitar a liderança do bloco. Ok? Pegar agora 28, já lá para frente. Tem um trecho do poema Quilombo, do José Carlos Limeira, né? Queria ver você negro, negro queria te ver. Se Palmares ainda vivesse, em Palmares queria viver. O gosto da liberdade, sentido gravado no peito. Correr, sentir os campos, ter a vida. E o poema faz referência a Palmares e a ideia da liberdade, os quais caracterizam. Galera, poema, ideia de liberdade, Palmares. Qual das alternativas está correta aí? Esse poema do José Carlos Limeira, Quilombo, ok? Nath fala na letra D. Gabriel foi junto ali na letra D. Mais alguém, pessoal? Duas na letra D e fechou? É isso? Então, a letra D fala, né, do mais duradouro quilômetro da história do Brasil, localizado em Alagoas,
no qual se refugiam milhares de escravos fugidos de cidades e fazendas ao longo do século XVII. E está correto, justamente. O José Carlos Limeira está fazendo referência clara, óbvia, né, ao quilombo de Palmares, ok? Aí não tinha muito nem para onde fugir, certo? Questão que a gente chama, que eu gosto de chamar de autoevidente. Se você leu o enunciado, se você leu o texto, não tem como marcar outra resposta nela. Continuar aqui então, de química para vocês, Cation e Anion, tô afim. Ah, aqui, ó, questão 35. Então, do trecho de Montesquieu, Espírito das Leis. Quando na mesma pessoa ou no mesmo órgão de governo o poder legislativo está unido ao poder executivo, não existe liberdade. E também não existe liberdade se o poder judiciário não estiver separado do poder legislativo e do poder executivo. Então, político, filósofo, escritor, o Barão de Montesquieu, se notabilizou pela teoria sobre a separação dos poderes que organiza o funcionamento de muitos dos estados modernos até a atualidade. E ao formular a teoria, Montesquieu critica o regime absolutista e defende a divisão do governo em três poderes: executivo, legislativo e judiciário, como forma do quê? Duas na C já. Evitar a concentração de poder e os abusos dos governantes, bem como proteger as liberdades individuais dos cidadãos. Justamente, pessoal, a ideia do Montesquieu é evitar isso. Ter o poder de criar as leis e ao mesmo tempo julgar, ou ter o poder de pôr em prática as leis e ao mesmo tempo criá-las, ou pô-las em prática ao mesmo tempo julgá-las, é um acúmulo de poder muito grande para uma figura só. Esse acúmulo de poder, essa centralização, é um problema que vem sendo discutido desde a Grécia e Roma Antiga. Lembrem que Roma, no período da República ainda, antes do Império, no consulado, se havia dois cônsules. Por quê? Para um fiscalizar o poder do outro. Poder para evitar essa concentração, sempre se procurou alternativas para dividir. Quando que isso muda? No absolutismo. Certo? Bora lá, 41 agora. Um trecho do Tratado de Versalhes. Os governos aliados e associados afirmam e a Alemanha aceita a sua responsabilidade e as do que lutaram a seu lado, por ter causado todas as perdas e prejuízos que os governos aliados e seus associados sofreram, assim como seus habitantes em consequência da guerra imposta a eles pela agressão da Alemanha e dos que lutaram ao seu lado. O tratado foi assinado após a derrota alemã na... E aí, pessoal, Tratado de Versalhes, quando que foi assinado? Nath foi direto ali na E. Gabriel ali na E também. Isso aí, pessoal. Tratado de Versalhes, fim da Primeira Guerra Mundial. Pessoal, o Tratado de Versalhes foi o único tratado proposto nessa ocasião do fim da Primeira Guerra?
Não. Qual que foi o outro tratado proposto? A outra solução que se tentou encontrar para esse problema que foi o fim da Primeira Guerra Mundial. Ele tem um nome pelo qual ele é conhecido. Foram os 14 pontos de Wilson, propostos por quem? Pelo Wilson. Ah, vá. Woodrow Wilson, presidente de onde? Isso, dos Estados Unidos. Por que era a diferença desse Tratado de Versalhes para os 14 pontos de Wilson? Qual que foi a justificativa do Woodrow Wilson para os 14 pontos? E aí, qual foi a justificativa que ele deu para os 14 pontos? O Wilson propõe os 14 pontos de Wilson com a justificativa do quê? Com a justificativa de que o Tratado de Versalhes, como está sendo proposto pelos governos aliados, ele vai estar criando um monstro na Alemanha, vai estar criando um espírito revanchista que não vai ser sanado, que essa humilhação não vai trazer nada de bom. Os 14 pontos de Wilson são um tratado bilateral que previa nem vencedores nem perdedores, e sim um custo conjunto para a guerra. Ele é negado, o Tratado de Versalhes passa punindo unicamente, exclusivamente a Alemanha, e o que rola quase 20 anos depois? A Segunda Guerra Mundial. E em grande parte, por quê? Por causa do próprio Tratado de Versalhes e suas proibições. Beleza? Beleza, vamos para 42. Região é uma porção territorial que possui determinadas características naturais e humanas dominantes. Em 1970, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística implantou uma nova divisão regional que continua válida até os dias de hoje, porém algumas transformações territoriais no espaço geográfico brasileiro ocorrem após essa data. E dentre essas transformações em suas distribuições no território brasileiro, podemos citar corretamente o Manaá, né, surgimento da cidade de Tocantins, desmembrado do estado de Goiás, englobado da região centro-oeste. Vamos ver aqui então, ó, Tocantins. Região norte, certo? Então, ficar esperto aqui, ok?
Uma na B, transformação dos antigos territórios federais de Rondônia, Roraima, Papá, em estados pertencentes à região norte. Vamos ver? Territórios federais do Brasil. Amapá, Roraima e Rondônia. Certo? Tá certíssimo aí a letra B. A letra C fala do Fernando de Noronha incorporado ao estado do Rio Grande do Norte, não. A letra D fala do Mato Grosso dividido em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, ok, mas na região sudeste, não. A letra E fala do desmembramento da Guanabara e Rio de Janeiro quando da criação de Brasília. Brasília é de 1950, ele está falando de 70 aí a década, ok? Ficaria KB. Transformação dos antigos territórios federais de Rondônia, Roraima e Amapá em estados pertencentes da região norte. E agora a gente tem também a 40 e... Ah, tem mais questões de baixo. 43, certo? Tem uma pintura aí do Franz Post, a cidade de Maurícia. E o pintor desse escravidor holandês documenta a paisagem e cenas do cotidiano chamado Brasil holandês sob o governo do Maurício de Nassau. Entre as características da presença holandesa em Pernambuco, a gente pode citar corretamente o quê? Qual desses aí é característico do Brasil holandês? Uma na E, tolerância religiosa, incentiva a pesquisa sobre a fauna e flora tropicais, desenvolvimento da arquitetura, drenagem de áreas alagadiças e construção da primeira ponte de grande porte do Brasil. Mais alguém aí? E aí, gente, mais alguém?
Pessoal, mais alguém? Beleza, então. É a letra E, sim. Isso foi uma grande inovação trazida pelos holandeses do Brasil, na verdade. Essa tolerância religiosa, que era uma das coisas que já se vivia na Holanda e não se vivia na América Portuguesa ainda, na época, na verdade, mais uma América espanhola ou da União Ibérica do que portuguesa, né? Na Espanha, a Inquisição ainda era muito viva, muito forte em relação a Portugal, e era a Espanha que estava fazendo as relações diplomáticas nesse momento. Essas pesquisas sobre a fauna e a flora foram tanto por parte do Franz Post quanto do Eckhout, que fizeram inclusive estudos etnográficos do Brasil, retrataram os povos nativos. E essa construção civil, drenagem de áreas lacadiças, a primeira ponte de grande porte do Brasil, vai ter a construção de praças, de museus, zoológicos, tudo isso nesse período que o Nassau teve à frente do Brasil holandês, certo? Pegar aqui a questão 45, então. 45 falando do Suriname, na América do Sul, que faz fronteira com a Guiana Francesa Brasil. Uma área de 164 mil quilômetros quadrados, uma população de aproximadamente 500 mil habitantes, capital Paramaribo. E sobre esse país, o que é correto afirmar? O que é correto afirmar sobre a República do Suriname? Suriname, pessoal, para dar uma aliviada, ele foi de fato, sim, colônia holandesa, ok? É até esquisito pensar. Não, isso aqui é uma coisa que a prova do Trajano às vezes faz. Eles trazem essas coisas que são mais conhecimentos gerais que nem são abordados muitas vezes na escola. Isso é que eu estou surpreso de ver também, mas como a questão está aqui, eu acho importante comentar. Essa questão 45, a gente está falando do seguinte: é uma colônia holandesa, o Suriname, e é um dos países que se torna independente só em 1970, ou seja, até 1970, o Suriname ainda não é colônia, mas é um território subordinado à Holanda. É um território que a gente chama de ultramarino. Vocês conhecem outros territórios ultramarinos? Já ouviram falar? Não. É o caso das Ilhas Malvinas, ok? Deixa eu pegar aqui, é um território britânico ultramarino. Tá aqui no sul da América do Sul, ó, aqui no mapa, tá vendo? Mas é território inglês, ok? Então, quando ele falar aqui território britânico ultramarino, certo? Outros países também têm territórios ultramarinos, mas as Ilhas Falkland ou Malvinas são o território ultramarino mais famoso assim, certo? E última questão aqui, que a gente vai ter dessa prova para ver, é a questão 50, certo? As rochas são agregados naturais de um ou mais minerais. Existem diferentes tipos de rocha, cada um deles formado por processos distintos. E sobre esses tipos de rocha, a gente pode afirmar corretamente que elas formadas pela transformação de outras rochas existentes no interior da Terra, submetidas a enormes pressões e altas temperaturas, são conhecidas como o quê? Nath marcou a D, sedimentares.
Mais alguém? Esperar mais gente nessa, bora lá. Uma na D, duas na D. Pessoal, presta atenção no enunciado, hein? Rochas formadas pela transformação de outras rochas existentes no interior da Terra submetidas a altas pressões e temperaturas. Estou falando do quê? E aí? Transformação é a palavra-chave aí, certo, pessoal? Essa transformação ocasionada por alta temperatura e pressão é justamente o tipo da rocha metamórfica, tá, galera? São três tipos de rochas: sedimentar, metamórfica e ígnea, certo? Ígnea tem a ver com a solidificação do magma. Metamórficas são as rochas que são formadas sob as altas temperaturas e pressões, e sedimentares são as formadas pelo acúmulo de sedimentos, ok? Beleza, pessoal? Então vamos fazer o seguinte: a gente para por aqui, a gente volta às 3h30, dá aquela pausa para vocês tomarem um café, darem uma animada, certo? Deu a pausa para tomar um café, deu uma animada, 3h30 a gente volta, daí eu vou esperar só 5 minutos e a gente retoma os exercícios, ok? Beleza? Fechado então, 3h30, pessoal. Até daqui a pouco.